com essa obrigatoriedade por demais. Ó, eu estou aqui no site Direito, a notícia é dia 12 de abril de 2019. Novo ministro do MEC quer o fim na obrigatoriedade do exame da OAB. O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, quer encontrar uma solução ainda nesse semestre para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Segundo uma fonte próxima ao ministro, a intenção é por fim na obrigatoriedade de aprovação no exame da OAB para que o bacharel em Direito possa exercer a profissão de advogado. Aí aqui cabe um acréscimo. Esse barramento é, inclusive, inconstitucional, porque ninguém pode impedir da pessoa exercer a sua profissão. Ora, bolas, que coisa é essa, meu Deus do céu, não entendo. O sujeito passa para a faculdade para ter o emprego, aí ele fica no limbo. Ele fica num limbo, que é o limbo, é o purgatório. Ele fica lá no purgatório. Nem A, nem B. Não pode advogar, e aí fica sendo desempregado, fica naquela, né? Não vai para cima nem para baixo, fica lá. Aliás, às vezes vai muito mais para baixo. Uma faculdade já é um processo penoso. Claro que é um processo penoso. 5 anos. Então, não vale 5 anos? O que o aluno fez lá? Ele ficou com a cabeça para o ar? Se ele passou, se ele tem notas boas, então não valeu nada? Cadê o mérito? Estágios, como falei, prática jurídica. Então, não vale a prática jurídica. Então, e uma série de requisitos para formar um advogado. É claro que é uma série de requisitos. E como nós fomos cobrados. Contudo, uma vez diplomados, os bacharéis devem se submeter ao exame da OAB, uma espécie de concurso público, é verdade, que não mede a capacidade dos profissionais, não mede mesmo, não mede, porque aquele que reprova no exame da OAB não é menos intelectual que aquele que se aprova. Como já disse, tem muitos que aprovam, ou melhor dizendo, tem aprovação, por questão da alien, da sorte. Aí chega lá na prática e não sabe fazer bolufas. Tem que estar contactando com um advogado mais experiente. Como é que eu faço isso? Eu estou desesperado. Não sabe nada. E o outro sabe, só que tem um problema um pouquinho lá com a teoria. Às vezes até tem problema de visão, ou às vezes tem algum problema ali. E a questão também do sujeito não ter tanta concentração. Tem tantas outras coisas para ser discutidas. Né? Porque às vezes o cara fica... meu Deus, eu tenho que fazer certinho. E fica e o tempo, às vezes, não dá. Às vezes, vem de uma cidade muito longe. Enfim, tem vários argumentos contra isso. Tá, eu vou colocar aqui a tela para mim, enquanto que eu procuro outro documento para colocar aí para vocês. Perdoe um pouco aí meus exageros, assim, né? Porque é uma coisa que eu fico assim mesmo. Né? Às vezes, eu até falo errado por causa que falo muito rápido e eu fico indignado com as coisas dessas. E tem que ficar. Porque eu passei na pele várias coisas. Eu sofri durante 5 anos para estar desempregado, depressivo, que a gente fica depressivo mesmo. Eu já tinha depressão, aí desempregado, o cara fica muito mais depressivo. Processar até a OAB, por ter montoeira de bacharel de Direito em depressão. Mas quer ver brincadeira? Não é. E lembrando que já foi tentado isso lá em 2011. Aí a turminha do STF, os poderosos que querem só privilegiar eles, a sua classe, a elitezinha. Não. Defender os pobres, isso é defender a elite deles em nome de ajudar os pobres. E vai lá perguntar lá se eles fizeram o concurso. Vai lá perguntar se eles fizeram o exame da OAB. Não fizeram, porque tem um quórum que coloca gente que é da OAB lá dentro. E parece que é STJ também. E vai lá ver se eles fizeram o exame da OAB. Não fizeram, porque estão com 70 e poucos anos, possivelmente são advogados lá desde a década de 80, 70. A obrigação é só a partir dos anos de 1994. Então, pare para raciocinar. O cara decidindo que não pode, tem que ter o exame, se ele nem fez. Hipócrita. Uma contribuição realmente para o cidadão, para aquele que gastou, às vezes até dinheiro, e muito com faculdade. Eu ganhei a bolsa, mas em um dado momento eu tive que pagar também. Sem falar que eu paguei o transporte, porque não era na minha cidade, era em outra cidade. Era até importante que houvesse faculdades mais próximas da gente, para não ter esse dispêndio, né? Vamos lá, a obrigatoriedade desse exame aí. Você vai ver, para ver como eu não estou falando de mim mesmo. Né? Olha aqui o documento. Quem está dispensado do exame da OAB? Isso é antigo, tá? Vamos compartilhar aqui. Porque agora os advogados estão ameaçados, claro, os grandões aí, estão ameaçados, porque agora vai vir vários, vai vir uma safra
pelo menos está trabalhando. Engraçado, eles não defendem tanto trabalho, né? Não são tão ligados com a causa dos trabalhadores. E como é que querem tirar? É interessante isso aí. Então o sujeito vai ficar de braço cruzado fazer o quê? Tendo um canudo, ensino superior. Por isso que tem aí 14 milhões, dentro desses 14 milhões tem 1,5 de bacharéis. Isso já melhora a economia. Quem é que está dispensado do exame da OAB? Isso era em 1994. Vamos lá. Provimento 2009 da OAB, publicado tal. A própria OAB. Veja só. Isso aqui está no Estatuto da OAB, tá? Aprovação e exame da ordem constitui requisito para admissão de bacharel em Direito, requisito no quadro dos advogados. Olha a lei, Lei 8.906 de 1994, então a partir de 94 que valeu, no artigo 8º, inciso 4. A resolução, em número 2, 94, foi publicada em Diário da Justiça e tal, aí vai falando os pormenores do novo Estatuto da Advocacia e tal. Artigo 7º, aqueles que ficarem dispensados de prestar o exame da OAB para inscrição no quadro de advogados da OAB. Tá? Aqui vamos ler. Ó. Os bacharéis em Direito que realizaram um estágio profissional de advocacia, esses estão dispensados do exame da OAB. Tá? Isso até 1994. E hoje, o aluno acadêmico de Direito, ele não tem que fazer o estágio obrigatório? Tem. Então, se era dispensado na época, por que agora não é? Se tem o estágio profissional. Quer dizer, até 94, quem comprovasse algum estágio profissional de advocacia, ele exercia a advocacia. No entanto, agora não precisa do exame da OAB. Lei 4.215/63. O estágio de prática forense ou estágio de prática forense e organização judiciária. A Lei 5.842/72. Então, era o estágio numa advocacia, ou estágio na prática forense, ou seja, no fórum, ou em alguma organização judiciária. Isso já tem no estágio obrigatório da própria universidade, escritório modelo. Lá você tem prática forense, porque você vai ter que ir no fórum, pegar os autos, trabalhar para fazer a peça. Lá você tem a experiência com os clientes, a própria advocacia da própria universidade, e também você tem tudo que se encaixa aqui, até a organização judiciária. Você tem tudo ali. No prazo de 2 anos, é o que ocorre, é 2 anos mesmo o estágio obrigatório. 2 anos. Com aprovação nos exames finais perante bancada examinadora integrada por representante da OAB. Aprovação nos exames finais, porque tem a questão dos exames finais. A aprovação agora é analisar a média dos estágios profissionalizantes. É isso. Até 4 de junho de 1994. Os inscritos no quadro de estagiários da OAB até 4 de junho de 1994, desde que realizem estágio em 2 anos de atividades e concluam com a aprovação final até 4 de junho. Então, os estagiários ainda tinham mais uma barreira, tinha que comprovar também 2 anos de atividade fora do estágio da OAB também. Né? E, ora, vocês estão inscritos na OAB como estagiário, estão exercendo alguma advocacia? Está valendo. Os matriculados comprovadamente nos cursos de estágio referidos no inciso 1, antes de 5 de junho de 1994, desde que requeram inscrições no quadro de estagiários da OAB, e concluam com a aprovação final juntamente com o curso de até 4 de julho de 1996. Os matriculados comprovadamente nos cursos de estágios. Tem ali, né? Tem hoje em dia, né? Atualmente, no estágio não obrigatório. E aí precisa comprovar esse estágio obrigatório. Era isso aqui que estão referindo, porque já tem o obrigatório, então já preenche até mesmo tudo isso que está no Estatuto até 1994, em 96, inclusive, aqui, se estendia para 96 também. Porque, a norma passou a valer em 94, mas para quem se forma ou se formava, por exemplo, começou numa turma de, vamos lá, 91, se é 5 anos, né? 91, 92, 93, 94, 95 se formava. Né? Ou se começou em 92, ia se formar em 96. Então, aumentava. Isso me parece ir até, ou poderia ser, né? Válido até 98, por aí, vamos ver aqui. Os matriculados comprovados, como já dissemos. Os que preenchem o requisito, artigo 53, inciso 2 da lei e tal, requer suas inscrições até dia 4. Os que têm suas inscrições anteriores canceladas em virtude do exercício em caráter definitivo de cargo ou funções incompatíveis com a advocacia, requerem novas inscrições após a desincompatibilização, né?
incompatibilização, que exatamente o sujeito, por exemplo, está na esfera pública, trabalhando como, sei lá, algum concurseiro, aí não pode advogar, então teria que sair daquele cargo impeditivo, e então comprovar no mínimo 2 anos ali de estágio. Os bacharéis em direito que exercem cargo ou funções incompatíveis com a advocacia, inclusive em carreira jurídica, sem nunca ter obtido inscrição na OAB, se requer ser obrigado a prestar um exame. É isso que estão dizendo, né? Tá. E aqui segue, tá? Todo o enredo, vamos dizer assim, dessa Lei 8.906, que é o Estatuto do Advogado, que falava da possibilidade de inscrição na OAB sem fazer o próprio exame até 1996, comprovado que eles tinham estagiado. Então, a questão, a exigência era o estágio. Até aí está ok. Mas já tem, então para que o exame agora? Você pode conferir, tudo aqui tem um artigo que trabalhar nesse sentido aí, para contar também a história. Essa questão da isenção do exame de ordem ao bacharel, que se graduou até o ano letivo de 1973, inclusive, em 73 já era bem claro, inclusive, foi o campo de decisões conflitantes em si mesmo em conselho da OAB. Para fins de inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, ficam dispensados do exame de ordem, comprovação do exercício e resultado do estágio de que trata a Lei 63. Então, em 63, 73, estava bem claro que não era obrigatório. Foi se arrastando, né, até ter uma norma que foi o Estatuto de 94. Eles estavam estudando implementar isso, mas só foi implementar em 94, tá? É um documento interessante para você ter aí no seu detalhe, são bastante páginas, né? Não, são poucas, aliás. A respeito do inciso tal da Constituição Federal, deve ficar dispensado o exame da ordem do bacharel de direito. Olha o que diz aqui o inciso, e esse aqui, se eu não me equivoco, é o mesmo inciso. Tá, aqui é da não, esse. Toda edição perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida aos brasileiros, estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança é protegida nos termos seguintes, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, eles se julgavam e não precisavam fazer a prova até 94, porque é um direito adquirido. E a partir de 94 tinha que fazer, né? Ou de 96, no caso. Aqui tem a resolução. Quem se bacharelou até o ano letivo de 73, inclusive por força da lei 5.960 de 73, não precisa, ficava dispensado, ou fica dispensado do exame da ordem. Quem se bacharelou até 4 de junho de 96 e comprova o resultado do estágio, porque em 73 não precisava nem de estágio, né? Ou pelo menos a comprovação. A comprovação apenas da prática. Bacharelou 4 de junho de 96 e comprova o resultado do estágio profissionalizante do artigo 50 e tal. E se bacharelou até 4 de junho de 96, comprova ter concluído com a presença do representante da OAB, junto da respectiva faculdade, estágio de prática forense e organização judiciária. Tá aqui. Congregação tal, e que tenha sido até membro da magistratura, do Ministério Público, professor de faculdade de direito oficialmente reconhecido e ter exercido a função por mais de 2 anos. Então, quem fosse da magistratura, quisesse ser advogado, não precisava, né, fazer o exame. O Ministério Público também, professor de faculdade também não precisava. Eu hoje até parece que preciso. Claro que precisa, porque eu tive uma professora que ela era até muito mais nova que eu, ela dava aula, veja bem, ela dava aula, obviamente, os acadêmicos, e já estava fazendo estava fazendo doutorado, encaminhando para um pós-doutorado, e ainda não tinha OAB e não poderia exercer a profissão se ela quisesse. E era uma pessoa que sabia tudo, né? Uma professora boa mesmo. Então, veja, até isso. É uma loucura, né? Uma loucura. Eu vou ver se eu consigo colocar o trecho da fala do Bolsonaro aqui, referente à própria OAB, que ele é contrário, né? Vou colocar aqui um exame a fala do Bolsonaro. Formar jovem no Brasil, 5 anos, no caso dos bacharéis em Direito, e depois submetê-los a serem advogados de luxo do escritório de advocacia. De advogado de luxo, não. Nós não podemos formar jovem no Brasil, 5 anos, no caso dos bacharéis em Direito, e depois submetê-los a serem advogados de luxo do escritório de advocacia. De advogado de luxo, não. Pós de luxo e advogado de escritório de advocacia. Não pode aqui os bacharéis de Direito continuarem sendo
boys de luxo de advogado de escritório de advocacia. Somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritório de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. Não podemos admitir que, para ser advogado, temos que fazer um novo concurso. Nós devemos realmente derrubar as paredes da ordem. São paredes blindadas. E se está blindada, é porque tem um cofre lá dentro. E o concurso, no meu entender, é um meio para isso. Ditadura é o que a ordem faz hoje em dia. Se no passado existiram alguns atos de força, hoje é a força da grana. A ordem deveria se filiar à CUT. A ordem deveria realmente tirar a máscara e se filiar à CUT. Não é porque uma coisa é constitucional, tem que ser mantida. As constituições mudam. E o momento é mais do que oportuno para discutir isso aqui. Porque o câncer do concurso está com metástase. Está querendo entrar na medicina, está querendo entrar também, fazer concurso aqui para as outras áreas de maneira geral. E eu acho que o momento é esse. Extirpar essa questão destes concursos que vão contaminar os demais trabalhadores do nosso país. Aqueles que concluem um curso depois de muito sacrifício. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa guerra um dia, que a OAB ela não pode continuar escravizando os bacharéis, que depois de 5 anos, que parece que para a OAB interessa a formação, né, sem qualquer participação deles em alguns cursos que, porventura, não sejam tão bons. Não sejam tão bons, né? Eles continuarem explorando vocês. Então, está ali. O Bolsonaro é favorável, né, já como deputado, à extinção do exame da OAB. Eu falei em 2007, 2017, na realidade é desde 2008. Nós vimos aí falar de 2008, 2014, 2018. Então, tudo encaminha para isso. Favoráveis à extinção do exame, eu já falei em outros vídeos, vou deixar no card. Abraço e até a próxima. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo.